Boa noite, liberais. Como a Catarina acabou de dizer, há 2 anos, parece que já foi há tanto tempo, há 2 anos, o primeiro Arraial da Liberdade, o primeiro Arraial da Iniciativa Liberal, fez para afirmar a liberdade. Um grito de esperança contra as restrições à liberdade, um grito de esperança contra uma interpretação constitucional que retirava direitos, liberdades e garantias. E esse grito de esperança marcou, na altura, o fim da pandemia Covid-19. Foi a Iniciativa Liberal que iniciou a libertação do país quando já era tempo de devolver a liberdade aos portugueses. E agora, 2 anos depois, aqui estamos outra vez, e agora também é um momento de gritarmos outra vez liberdade. É outra vez o momento de gritarmos pela esperança. Desta vez uma esperança diferente. Uma esperança contra aqueles que nos dizem que o país tem de ser assim, que o país não pode ser diferente, que temos que nos contentar com pouco, que não é possível crescer, que os portugueses não podem crescer pelo seu trabalho. É esse grito de esperança que aqui estamos a dar hoje, é contra esse conformismo que hoje nos manifestamos em festa pela liberdade. É verdade, liberais, que os diagnósticos estão neste momento feitos, mas há 4 pontos relativamente à governação de António Costa que eu gostava de sublinhar. São 4 pontos que foram os trunfos de António Costa relativamente à sua governação durante estes 8 anos. Primeiro ponto. Ao longo de 8 anos, António Costa falou da reversão de medidas, das medidas que tinham sido tomadas até 2015. Segundo ponto, António Costa falou da recuperação de rendimentos. Terceiro ponto, terceiro trunfo que António Costa tem utilizado. A cooperação, mais que a cooperação, a cobertura institucional que o Presidente da República lhe tem dado. E quarto trunfo que António Costa tem utilizado, a estabilidade que lhe é dada por uma maioria absoluta. Comecemos pelo primeiro, pela reversão das medidas. Qual é a medida emblemática desse pacote de reversão? É a reversão propriamente dita da privatização da TAP. E agora olhamos ao fim deste tempo e vemos qual foi o resultado que trouxe ao país essa medida de reversão da TAP. O que é que temos? São 3.200 milhões de euros dos portugueses enterrados na TAP, sem hipóteses credíveis de retorno. 3.200 milhões é muito dinheiro. Dá, por exemplo, para cerca de 30 hospitais do Oeste. É muito dinheiro que os portugueses perderam nesse negócio ruinoso. E nós, nessa altura, éramos, creio que se lembram, fanáticos. Éramos fanáticos. Nós estávamos sozinhos a dizer que aquele negócio em que António Costa nos ia meter era um negócio absolutamente ruinoso. E fanáticos era assim que nos tratavam. E eu devo dizer que agora devo perguntar-vos quem são os fanáticos. Neste momento, mais de 70% dos portugueses querem uma TAP privada. Mais de 70%. Já não estamos sozinhos. Os fanáticos tinham razão porque eram fanáticos, não por uma opção ideológica, mas porque eram fanáticos pelo dinheiro dos contribuintes, pelo respeito pelo dinheiro dos contribuintes. E nós cá estamos a celebrar o nosso Arraial, com esperança, com determinação, com confiança no futuro, e quem nos chamava fanático já teve que sair do governo de forma envergonhada, depois de uma prestação miserável na gestão da TAP. E falando da TAP, o que é que nós vimos? Vimos reuniões secretas, vimos pedidos de informação de ministérios que são depois respondidos por secretários de Estado que fazem parte desses ministérios. Vimos ordens de ministros para não darem informação a outros ministros do mesmo governo. Vimos interferência política. Vimos rotas de aviões da TAP a poderem ser desviadas ou alteradas porque era preciso agradar ao Sr. Presidente da República. Vimos pancadaria no Ministério das Infraestruturas. Vimos versões contraditórias, umas atrás das outras, 1, 2, 3, 5, 6 versões contraditórias. Vimos o SIS a ser envolvido neste tema e a contactar cidadãos a meio da noite para se recuperar não se sabe bem o quê.
E vimos planos de reestruturação que não são do conhecimento do Ministro, mas que estão no computador de um adjunto, mas não estavam classificados. Foi tudo isto que vimos. E isto, na verdade, já não é propriamente uma companhia de bandeira, é uma situação de bandalheira. E deixem-me dizer que tudo isso que vimos, tudo isso que foi encontrado na TAP, se deve a um enorme trabalho de uma equipa da Iniciativa Liberal, do Bernardo Blanco, de toda a equipa que o acompanhou, dos deputados da Iniciativa Liberal, todos os assessores que trabalharam nisso. Foi um enorme trabalho de exposição daquilo que é uma gestão inaceitável da TAP e do dinheiro público. Segundo trunfo utilizado por António Costa, o trunfo da reposição de rendimentos. E vamos falar então da reposição de rendimentos. Perguntem aos professores, perguntem às pessoas que tiveram de emigrar, perguntem às pessoas que perderam o seu emprego, perguntem a todos esses se esta reposição de rendimentos aconteceu, mas perguntem mais uma coisa. António Costa dizia-nos que a reposição de rendimentos era uma questão de opção, que aumentar os salários, os rendimentos portugueses, era uma opção, era uma coisa fácil, era só querer. Pois então perguntem aos portugueses se ganharam poder de compra ou se perderam poder de compra em 2022. Perguntem aos portugueses e perguntem-lhes se é só uma questão de querer, se António Costa lhes assegurou aquilo que lhes prometeu. E perguntem-lhes também se já no início de 2023, se houve ou não perda de poder de compra. Houve perda de poder de compra adicional no início deste ano e, portanto, aquilo que António Costa dizia, que era só querer, era fácil, era uma questão de opção. Aí está, os factos a contrariarem este terceiro trunfo de António Costa. Era, mais uma vez, uma verdadeira farsa. Ou este segundo trunfo. Terceiro trunfo de António Costa. Cooperação institucional com o Presidente da República. Ou até, como eu dizia há pouco, cobertura institucional do Presidente da República. Foi isso que António Costa teve ao longo do tempo e teve de uma maneira que levou muitas vezes o Sr. Presidente da República a estar mais preocupado com o funcionamento da oposição do que com o regular funcionamento da instituição governo. E António Costa desbaratou esse apoio, manifesto que tinha, que até era mais exigente com a oposição do que com aquilo que era o funcionamento das instituições, nomeadamente do governo. Pois António Costa desbaratou isso, e desbaratou isso com quem? Com João Galamba, amarrando o seu futuro a João Galamba. Uma pessoa, um ministro, que manifestamente não tem as competências, nem técnicas, mas sobretudo emocionais, para representar o país e estar frente ao Ministério daquela natureza. E quarto trunfo de António Costa, a estabilidade. A estabilidade que lhe é dada, ou que lhe seria dada, pela maioria absoluta. O que é que tivemos com essa maioria absoluta, com essa estabilidade? Para além do caos nos serviços públicos, na saúde, nos transportes, na educação, na falência total dos serviços públicos, tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14 governantes, ministros e secretários de Estado a saírem do governo em condições perfeitamente desastrosas do ponto de vista da credibilidade das instituições. E, portanto, vocês sabem, às vezes os políticos fracos fazem uma espécie de chantagem com os eleitores, quer dizer-lhes ou eu ou o caos. António Costa está tão fragilizado que já não pode dizer sequer isso, porque o caos está instalado no seu próprio governo. O caos é António Costa. E, portanto, esses 4 trunfos que António Costa teve ao longo de 8 anos, desbaratou-os, perdeu-os. E esta maioria absoluta já não serve, na verdade, para nada que não seja António Costa manter-se agarrado ao poder. É este governo destrunfado, este governo que perdeu as suas bandeiras, que perdeu qualquer credibilidade, que neste momento está à frente do país. E como perdeu credibilidade, perdeu soluções, perdeu tudo aquilo que era a razão de ser, querem-nos convencer de uma coisa. Querem-nos convencer que, de facto, o país não pode ser diferente. Querem-nos convencer que o país não dá mais. Querem-nos convencer que não podemos crescer mais, que os portugueses não podem crescer mais pelo seu trabalho, que não têm direito a novas oportunidades diferentes para crescerem pelo seu trabalho. Pois é essa situação de conformismo, de discurso que impede os portugueses de crescerem, porque os obriga a conformarem-se com tudo isto que temos, e é tão pouco para aquilo que poderia ser,
É contra esse conformismo que nós hoje aqui estamos a combater. É contra esse conformismo que hoje nos manifestamos com confiança, porque nós confiamos nos portugueses, confiamos no futuro, confiamos em Portugal e por isso estamos aqui neste arraial a celebrar o futuro do Portugal. E esse futuro passa pela afirmação clara de uma alternativa. Dizem-nos que o país não vai poder ser diferente, que vai mudar pouco, que vai mudar um bocadinho. Temos que estar conformados com a ultrapassagem da Roménia. Reparem, nós chegamos a um ponto em que o sonho português, com todo o respeito pelos romanos, é o sonho romeno. É isso que vamos passar a vender aos jovens portugueses a partir de agora. É o sonho da Roménia. E isso é muito pouco, sem nenhum desprimor para a Roménia. E ainda agora nós estivemos em Estocolmo na reunião do Aldeparte e tínhamos lá colegas romenos que nos diziam: mas aquele governo também não é liberal, não funciona. E eu dizia: pois imaginem agora se a Roménia tivesse um governo liberal à frente de quantos estariam já de Portugal, como é que seria? É isso que nós temos de combater. Essa incapacidade e esse conformismo de aceitarmos que temos que ficar sistematicamente para trás, ano atrás de ano, semana atrás de semana, dia atrás de dia, porque António Costa nos quer conformados. E nós não queremos ser conformados. Há uma alternativa, e essa alternativa, como vos dizia, é uma alternativa liberal. O país da alternativa liberal é, de facto, um país diferente. É um país em que a justiça não está ao serviço das agendas políticas. É um país em que há um tempo da justiça e há um tempo da política. Mas, meus amigos liberais, o tempo da justiça, num país e numa alternativa liberal, é muito mais rápido do que aquilo que temos agora. E no país da alternativa liberal, a Constituição não prevê o caminho para o socialismo, não prevê o caminho para soluções derrotadas, soluções que levaram à miséria e muitas vezes à barbárie. Não. Numa alternativa liberal, num país da alternativa liberal, a Constituição prevê que estamos no caminho para reforçar uma verdadeira democracia liberal. E no país da alternativa liberal, não aceitamos na Constituição que existam limitações adicionais à liberdade dos portugueses. Alterações como confinamentos administrativos, confinamentos impostos sem sequer ser envolvida a Assembleia da República ou serem envolvidos os tribunais. Foi contra esse abuso que nós estivemos cá há 2 anos, é contra esse abuso que cá estaremos para lutar, se for preciso, contra o PS e contra o PSD. E no país da alternativa liberal, nós não aceitamos que centenas de milhares de votos de portugueses sejam deitados ao lixo. Não pode ser. Isso não é uma democracia plena, não é uma democracia que representa todo o país. Nós não podemos falar de abstenção, de combate à abstenção, de desertificação do interior e depois termos 700 mil votos dos portugueses deitados ao lixo. No país da iniciativa liberal, no país da alternativa liberal, há um sistema eleitoral que prevê, por exemplo, círculos de compensação para que esses votos possam valer, para que esses votos se possam representar. E no país da iniciativa liberal, no país da alternativa liberal, há uma reforma do Estado. Porque nós não podemos ver o mundo a mudar. Não podemos ver o mundo da digitalização, o mundo da inteligência artificial e vermos um Estado que não se moderniza, não se automatiza, não se digitaliza, não se torna mais eficiente e onde por vezes faltam recursos nos sítios onde deviam existir, mas todos sabemos, há em muitos sítios recursos que estão mal aproveitados. E no país da alternativa liberal há uma verdadeira avaliação de desempenho, porque as pessoas merecem ser avaliadas, merecem ser compensadas pelo seu mérito, e isso é verdade também para a administração pública e para a função pública. E no país da alternativa liberal, o crescimento está lá no centro da ação política. Porque sem crescimento económico nós não conseguimos parar as questões da imigração, nós não conseguimos
dar dignidade aos mais velhos, não conseguimos dar dignidade aos mais jovens, não conseguimos parar o despovoamento, não conseguimos parar a curva da natalidade que decresce todos os anos, ou praticamente todos os anos. Portanto, no país da alternativa liberal, o crescimento económico é o centro da ação política e passa também, claro, por uma redução clara de impostos, porque as pessoas que trabalham merecem mais dinheiro nos seus bolsos ao fim do mês. Liberais, este arraial é, como vos dizia, um grito de esperança. Um grito de esperança por um país diferente. Um país onde todos temos lugar, onde todos temos a oportunidade de crescer, onde todos vemos o nosso esforço reconhecido. Liberais, o Pedro Nuno Santos já se acabou, o João Galamba está-se a acabar e o António Costa já não tem nada para dar. Liberais, bom arraial, viva Portugal, viva a Iniciativa Liberal!